Bem, senhoras e senhores, novamente boa noite a todos vocês, tudo bem? Bem, informo que hoje vamos dar continuidade a toda essa lista de vídeos a respeito de políticas públicas no esporte. Falamos algumas leis especialmente. Bem, hoje então vamos citar alguns aspectos relacionados tanto a que diz respeito à própria licenciatura como mesmo o bacharelado. Okay? Então, esse é um trabalho interdisciplinar que envolve essas duas modalidades, tanto a própria licenciatura quanto também o bacharelado. Bem, esse então é um estudo de caso, né? Vamos refletir sobre esse caso específico, bem como dar valor nos fatos propriamente dito, e esses fatos como vão gerar alguns fundamentos, e esses fundamentos geram então uma certa aprendizagem, bem como algumas oportunidades que teremos aí para corroborar e fundamentar todo o nosso trabalho. Primeiramente, falamos então sobre essa metodologia de estudo então de caso. Nos fundamentos, o foco mesmo é reconhecer teorias e práticas que podem ser então aplicadas em diferentes realidades que vivenciamos então no nosso dia a dia. As oportunidades, temos como foco de propor oportunidades de melhoria ou mesmo verificar ameaças na nossa realidade local. Por exemplo, pensamos no município mesmo de Itajaí, né? Pensamos em alguns bairros mais carentes, né? Que precisariam realmente de uma política pública que fosse instalada, que fosse verificada. Então, o fato é irmos a campo, verificarmos mesmo em algumas instituições, como a Fundação Municipal de Esportes, como a própria Associação Nacional Esportes Náuticos de Itajaí, a ANE, né? E outras entidades que fomentam políticas públicas, verificar esses tipos de oportunidades da própria realidade local mesmo. E alguns fatos que se identificam como casos, né, ocorridos em diferentes cenários que mesmo geram uma certa odisseia de dados que podem ser então analisados em múltiplos olhares. Esse é o foco principal, senhores. Verificar esses múltiplos olhares, e por isso que o trabalho ele é interdisciplinar, né? Ele envolve várias disciplinas e envolve também as duas modalidades, tanto a própria licenciatura quanto também o próprio bacharelado. O aprendizado disso, o foco é fortalecer então por meio de questões orientadoras, o próprio desenvolvimento aí de alguns conhecimentos, de algumas habilidades e também algumas atitudes, né, formando esse chá que vão nos gerar as competências geradas realmente para irmos a campo com mais segurança e mais propriedade para coletar mesmo esses dados. Aí tendo alguns valores e condições socioemocionais para agir diante de algumas situações, né, principalmente em áreas com uma certa vulnerabilidade social. Bem, pensamos então sobre o estudo de caso. Ele faz parte realmente da nossa avaliação? O quanto ele representa na nossa média, pensamos em termos quantitativos mesmo, né? Sim, primeiramente ele faz parte do sistema de avaliação. Ele corresponde então a 40% da nossa média, ou seja, né, os 40 pontos da nossa média. Lembrando que 30 pontos correspondem às duas atividades pedagógicas, aí 15% cada um, e mais 30 pontos correspondendo à nossa prova objetiva, que é feita presencialmente e com a própria supervisão do orientador educacional. Bem, e quais são então essas características, né, do próprio estudo de caso nessa metodologia do nosso curso? Primeiramente, ela tem uma característica muito peculiar, diferentemente de outros estudos de caso e até mesmo portfólios, ela é feita de forma individual. Segundo, é que o período de realização iniciou então na segunda semana, né, dessa fase, dessa unidade temática de aprendizagem, e se finaliza na última semana de provas da própria fase. Ela necessita então de conhecimentos de várias áreas, e por isso que eu costumo citar sempre, ele é um trabalho então interdisciplinar. Trata então de uma triangulação do caso, tanto do global quanto o local. Ou seja, pegamos o que acontece no cenário nacional, e aí os dois textos, né, que vão corroborar, vão dar base teórica à própria construção desse texto, lembrando que o texto é entre 1.000 a 2.000 caracteres, falando mesmo do global e partindo aí para o local, pensando na própria construção de uma introdução de um artigo científico, que ele começa realmente do global, do grande, né, e vai se afunilando o caso específico com o caso local, aquilo que você realmente vive na sua realidade. Obrigatoriamente ele exige então uma análise de um caso
com propostas de oportunidades. E a resposta, então, como citado anteriormente, deve ter entre 1.000 a 2.000 caracteres. E a resposta deve obrigatoriamente conter todos os itens solicitados. Ou seja, a construção desse texto é simplesmente a resposta das 3 perguntas, sendo costuradas em forma de um texto só. Então vocês vão construir um texto só e desenvolver mesmo, arquitetar mesmo a construção desses argumentos, onde cada um vai ter realmente a sua base. A resposta, ela deve então obrigatoriamente ser digitada no próprio ambiente virtual de aprendizagem, né, o nosso AVA. Bem, e o tema? Né? Agora entramos um pouco mais na temática, propriamente dita, das políticas públicas do esporte. Primeiramente, pensamos numa cidade, né? São Bernardo do Campo, um município brasileiro do estado de São Paulo, com aproximadamente 830 mil habitantes. E aí nessas grandes cidades, também conhecida como uma cidade inovadora, né? São Bernardo do Campo, realmente com uma grande infraestrutura, essa cidade, realmente com uma grande paisagem, com a questão dos metrôs, a questão realmente da estrutura da verticalização da cidade, é uma cidade muito bonita, aliás. Bem, pensamos nessa grande cidade de São Bernardo do Campo, com as suas equipes de voleibol, por exemplo, na disputa da Superliga Feminina e Masculina, por exemplo, de voleibol. Acumulam então nessa cidade o maior número de títulos, né, em competições estaduais e mesmo nacionais. O sucesso então se deve à própria iniciativa pública lideradas pelas próprias secretarias de esporte e lazer da prefeitura municipal. Pensamos isso como uma grande contextualização. E nisso, quais são os projetos? Bem, primeiro deles, o projeto é a Hora do Treino. Bem, esse projeto Hora do Treino, ele realmente tem como o foco principal trabalhar com crianças, né, em várias atividades, com jovens de 7 a 17 anos em várias modalidades esportivas, e aí realmente trabalhar com ginástica, trabalhar com outras atividades, realmente, e várias oportunidades que nós temos então para trabalhar com essas crianças aí nesse projeto Hora do Treino. Bem, esse projeto Hora do Treino então ele oferece então cursos de iniciação esportiva, direcionado então a essas crianças, lembrando adolescentes, né, entre 7 e 17 anos, né, crianças e adolescentes, e compreende a própria iniciação esportiva. Esse é o grande foco dessa modalidade de futsal, tanto voleibol, basquete, o handebol, né? Então, ou seja, o quarteto ball está aqui realmente envolvido nessas modalidades, o judô, o karatê, natação, entre outras modalidades. Então, esse é um primeiro exemplo de uma política pública que acontece aí em São Bernardo do Campo. Né? E nisso vocês vão se inspirando a construir a sua realidade local. O que acontece na sua cidade, seja no município de Navegantes, no município de Itajaí ou mesmo Balneário Camboriú. Um outro projeto que nós temos é o projeto Corpo em Ação. Esse projeto Corpo em Ação, né, é realmente um projeto agora voltado para adultos e idosos. Então ele tem como foco realmente um trabalho do próprio Tai Chi, o trabalho da Yoga, alguns trabalhos de ginástica, alguns trabalhos que acontecem mesmo ao próprio ar livre, no meio da praia, na natureza, ou mesmo algumas atividades que acontecem em ambientes mais fechados, pensando em adultos e idosos, com foco da recreação, do lazer, até mesmo da socialização desses idosos e esses veteranos, né, por assim dizer. Então esse programa, Corpo em Ação, então é direcionado justamente ao público agora adulto e oferece então atividades como a ginástica, como a hidroginástica, a dança, alongamentos, yoga, tai chi, pilates, ginástica, né, entre muitas outras atividades que é outro exemplo de uma política pública que acontece nessa grande cidade então inovadora. Bem, então e agora as questões orientadoras. Então falamos até então da própria problemática, né, do que acontece, realmente contextualizando uma cidade educadora e inovadora. Agora temos então algumas questões orientadoras que vão nortear a construção do nosso texto. Bem, lembrando que a resposta deve então contemplar algumas questões orientadoras, como a norma culta, que ela corresponde então a 0,5%, né, por cento da nota, dos nossos 4 pontos. Primeira questão é, de que forma as políticas públicas elas contribuem para o desenvolvimento do esporte e a própria melhora da qualidade de vida de uma população? Então essa resposta ela vale então 1 ponto. Uma outra questão é,
como é dividida o tripé da Política Nacional do Esporte. Aí nós temos o segundo texto, né, da nossa base, nossos textos de base, que vai falar realmente sobre o esporte recreação, o esporte educação e o esporte rendimento. Então esses três políticas nacionais de esporte, aí, esse tripé basicamente, que vão vão responder isso. E a ideia é vocês dissertarem sobre essas devidas temáticas, bem como o intuito de acender a prática esportiva no Brasil, como que essas temáticas mesmo, elas acendem essa política esportiva no Brasil e como vamos discutir, até mesmo questionar, ter essa visão crítica e emancipada a respeito da falta de equilíbrio nos investimentos que é tido tanto no esporte de educação, esporte recreação, esporte participação e mesmo o grande investimento, até pela grande herança de 2014 e 2016, tanto com a Copa do Mundo quanto com as Olimpíadas, respectivamente. Tivemos um grande investimento aí recentemente, em torno de R$1 bilhão nessas políticas voltadas ao esporte de alto rendimento, né? Bem, e uma terceira e maior questão, que ela vale então 1,5 ponto, é a respeito se há em sua cidade, e agora aqui é a ideia falar da sua realidade local, políticas públicas, seja ela de ordem federal, estadual ou municipal, de incentivo ao esporte e à própria atividade física. E a ideia é que vocês, nesse caso, citem então duas dessas políticas de incentivo na própria construção realmente do seu texto, né? E explicar brevemente os benefícios para a população local, né? E a proposta mesmo é que vocês façam então em torno de 2.000 caracteres. Por exemplo, 500 caracteres, falando então, por exemplo, da resposta número 1, das políticas públicas e a melhora da qualidade de vida para essa população. Uma segunda questão, mais 500 caracteres, falando do tripé da Política Nacional do Esporte. E uma terceira, e agora deixando 1.000 caracteres, por exemplo, falando dessas políticas de incentivo realmente ao esporte, o que acontece realmente na sua realidade local, na sua cidade. Ah, professor, mas na minha cidade ela é muito pequena, uma cidade, por exemplo, como Navegantes, tem apenas 70.000 habitantes, é uma cidade que não tem muitas políticas. Então, o que eu indico para vocês, buscar uma cidade vizinha. Por exemplo, em relação a Navegantes, temos aí em Itajaí, né, grandes políticas que acontecem aqui, tanto para voltar a crianças, quanto também para adultos e idosos, né? Lembrando que essa resposta, ela vale então 1,5 ponto. Bem, senhores, então a oportunidade de resposta disso tudo é voltada realmente ao ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, vocês vão lá na disciplina vigente, né, da fase, no ícone trabalhos e vão lá no link comentários e redija no formato de texto entre 1.000 a 2.000 caracteres. Já é certo? Bem, lembrando que caso vocês antes tiverem alguma dúvida, antes de mandarem realmente para o ambiente virtual de aprendizagem, mandem para mim para o e-mail. Lembrando, é felipebrito.itj@gmail.com, ok? Qualquer coisa, coloca aqui embaixo, realmente nos comentários, certo? Esse é o meu e-mail. Coloca lá, felipebrito.itj@gmail.com, e esse é o meu e-mail para vocês mandarem. Beleza, pessoal? Novamente, muito obrigado pela atenção de todos vocês, dedicarem a esse tempo aí para aprender um pouco mais e realmente vivenciar esse momento aí de aprendizagem também, certo? Lembrando que o meu Instagram é Felipe Brito ITJ e o meu Facebook também é Felipe Brito, ok? Felipe Brito como lá no Instagram e Felipe Brito mesmo lá no Facebook, beleza? Realmente muito obrigado a presença de todos vocês e qualquer dúvida aí, deixa aqui nos comentários. Abraço e até mais!